E é o seguinte, agora a gente está aqui no podcast da Zag Seguros, eu e o Lielso, e a gente vai conversar com especialistas de financiamento e consórcio. Mari e Luiz, podiam se apresentar para o pessoal? Com certeza, quem começa? É você. Primeiras damas, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu me chamo Mariane Freitas, sou especialista em financiamento da Porto Seguro Bank, tá? Já atuo aqui em Mato Grosso há mais de 8 anos, né? Sou formada em Direito, não tem nada a ver com a minha área, mas assim, né? Também já fiz administração, enfim. E estou aqui para responder o que vocês quiserem saber. Estou à disposição. Obrigado, Mari. Bom, sou Luiz Souza, consultor especialista no consórcio, Porto. Formado em gestão comercial. Trabalho já no ramo de consórcio, não era o meu ramo. Nunca imaginei na vida trabalhar com consórcio. Trabalho há 4 anos já. Mas me identifiquei muito porque é um produto apaixonante. Você conseguir realizar sonhos. Porque a gente mexe com sonhos, mexe com vidas. Então é primordial isso, é muito bacana. Que bom, que bom. Então vamos fazer umas perguntinhas, né? Vamos. Todo mundo quer saber. Primeiramente, qual a diferença entre consórcio e financiamento? É o mesmo público? Vou colocar como cliente. Isso. Praticamente é o mesmo público. Tá, Não mas interfere. vamos supor que o cliente queira... Hoje eu estou pronto para comprar uma casa e quero comprar minha casa hoje. Uhum. Eu parto para um financiamento Sim. em vez de um consórcio. Vocês poderiam explicar a diferença e qual o momento? É exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Na realidade, o cliente é o mesmo, não muda. Já nós somos clientes, a gente consome, né? Então, o público é o mesmo. O que diferencia é o perfil do cliente. Ou seja, hoje eu posso ter o Elielson aqui, que ele é um perfil mais conservador, né, que ele não gosta de pagar juros, ele não tem problema em esperar. E eu tenho o Jean, que ele é imediatista, ele quer tudo para ontem, não tem problema em pagar juros, né? Mas assim, quando a gente fala em juros, a gente fala também de uma forma assim muito pulverizada, né? Não é juros, você pode depois amortizar, entendeu? Então tem uma série de questões aí, mas o público basicamente é o mesmo. O imediatista, ele vai partir para um financiamento, porque ele precisa pro agora. Pra ontem. Já quem é o planejado, ele vai prorrogar isso aí, determinar dentro do planejamento dele. Qual o melhor momento ele vai adquirir o bem dele. Uhum. Compreendi. Mas também tem a possibilidade, desculpa, Não, tem a acelerar. possibilidade também de você mesmo imediatista, a gente conseguir fazer esse processo num prazo mais curto. Vai depender da sua demanda. Quando a gente fala para esse prazo curto, né? Pode ser em 30 dias, É. 60 Não dias. existe, na E também realidade, eu o acho que para prazo financiar curto. Porque- hoje uma casa também demora 30, 40 dias a É o- liberação de Depende contrato muito do e tudo cartório, mais. exatamente. Jean. A gente parte que fica mais muito demora hoje na é parte cartório. burocrática. exato. E nós estamos falando de financiamento também, não se trata só de financiamento mobiliário. Tem Exatamente. automóvel, tem N tipos de cartas aí que é possível fazer e financiamento. E financiamento. Na realidade, a gente não trabalha com financiamento ainda direto, né, Jean? A Porto ainda não tem essa linha. Mas a gente tem o REF, né? Que a gente utiliza um parceiro, que é o Banco Bari, e aí a gente trabalha o quê? Com crédito com garantia imobiliária. Ou seja, se o cliente ele já tiver um imóvel e ele estiver pensando, por exemplo, comprar um outro imóvel, ele pode usar esse imóvel como garantia e aí sim adquirir um próximo. Eu só não faço assim para adquirir o primeiro, né? A primeira compra ali. Para dar largada, exatamente. Entendi. Uhum. E quando a gente fala nesse sentido, ô Leos, quando você quiser falar, vontade. Senão eu vou atropelando aqui. Mas assim, a diferença de taxas. Por exemplo, a gente estava meio que conversando agora há pouco. Uhum. Hoje um financiamento, uma taxa boa para um imóvel, segundo imóvel no caso, quanto que gira e o tempo que tem de pagamento para isso e qual também é a questão de consórcio. Uma diferenciação de taxas, porque isso é a atração, porque o cliente, eu não quero optar por financiamento, eu quero, na verdade, optar por um consórcio. Então, qual taxa o que eu vou ganhar e o que eu vou perder nessa o cliente nessa aqui? Bom, na realidade, eu costumo falar isso sempre. Obviamente que eu sou da parte do financiamento, porque eu sou a parte mais julgada, né? Então, assim, eu tenho também, nem tanto. Ela é a mal. Exato, é isso que Tem eu um queria lado quebrar, bom. na É realidade. isso que o povo tem na cabeça. Eu queria quebrar esse paradigma, né? Assim, do pessoal falar só que o financiamento é ruim. Depende, gente. A gente tem, né, vários tipos de produto, vários tipos de nicho aí. Realmente, o que, assim, acaba complicando pra gente hoje é a inflação, taxa Selic. Isso, quando aumenta tudo, né? Mas assim, se a gente parar para pensar hoje, financiamento é uma parcela fixa. Então, ou seja, se aumentar a sua inflação lá futuramente, a minha parcela não vai aumentar.
E aí, se porventura você ganhar uma grana, depois quiser fazer amortização, eu também consigo. Coisa que no consórcio não dá. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Agora eu vou falar assim, a gente Agora consegue. Eu acho que a gente já entendeu aqui. O Luiz ficou com o consórcio, a Mara tá com o financiamento. Pois é, senão o pessoal vai... Eu vou defender Vamos fazer o o meu seguinte, peixe aqui. eu sou o cliente, eu também agora vou jogar nele. Vou fazer eles brigarem pra ver o que consegue. Qual que você vai levar melhor, né, Jean? Que eu vou ver de vantagem. Mas, a gente brinca bastante, né, na realidade, mas assim, os dois produtos, né, eles são complementos, né? Mas claro, né, ele vai puxar pro lado dele. Sempre vai puxar pro lado que é. O meu lado é melhor, com certeza. Porque hoje a gente no consórcio, olha só que inovação, a Porto ela tem melhorado cada vez mais. E no consórcio a gente consegue fazer amortização também, de trás pra frente. O único diferencial, como a gente trabalha com taxa e não juros, então você não tem desconto. Você vai pagar o valor normal. Não é amortização. Mas você tá amortizando o seu prazo, tá reduzindo o prazo. Entendi. Você pode... Qualquer momento, não tem trava. Antigamente não tinha isso. Você contratava porque ele acompanhava a evolução do bem. Digamos assim, quando você contratava um crédito, você pagava mensalmente, ele estava alienado já a um bem. Independente se você fosse comprar ele ou não, ele estava alienado ali. Então, acompanhava a evolução do crédito mensalmente. A gente tinha aquela alteração de parcela. Hoje, na Porto, a gente não tem isso. A gente trabalha com crédito. Tinha muita gente que tinha medo de fazer o consórcio. Eu não vou fazer. Cancelou e aí depois eu tenho que ficar preso uma vida inteira, né? Então, não tem essa questão de amortização. Que bacana. O meu não, gente. O meu já amortiza de 70% a 80% de desconto nos juros, tá? Ela quer vender o peixe juros. dela. Ou seja, é muito bom. Exatamente. Juros, a minha parcela não aumenta, por exemplo. Se daqui a 2 anos a inflação aumentar mais ainda, 200. Se hoje, por exemplo, Elielcio, aumentasse R$400 numa parcela que você tem fixa, isso ia te atrapalhar? Não. Então você é um cliente de financiamento. A minha não altera. O Luiz tá doido aí, vou tá vendo? E você? Vou desligar o microfone dela. Pode. Diante dessas situações aí, eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer. Sabendo que hoje tem bastante gente que, assim, duvida de consórcio ou de financiamento. Tendo em vista que a Porto está no mercado há mais de 50 anos, né? Exato. Quais são as prioridades para um cliente procurar, ou tanto faz uma financiadora ou um consórcio? Vocês que estão no mercado, quais são os pontos básicos para ele poder procurar? Para ele ter uma garantia, né? Que ele vai ter o bem. Isso, que ele vai ter o bem. Vai ter o respaldo. Porque assim, hoje em dia, tem muita gente que faz muita coisa errada, né? Muito picareta, né? Nossa. Principalmente nessa parte de carta contemplada. Isso me dói. Enfim, exatamente. E isso, querendo ou não, acaba assim, deixando o mercado ruim, né? Principalmente pra gente. Para nós, profissional, que faz toda aquela consultoria, faz aquela estratégia para o cliente adquirir o bem. Quando a gente vê alguém falando assim, não, essa aqui tá contemplada... Nossa, isso aí mata a gente. Inclusive ontem, cheguei no hotel, peguei lá e a mensagem. Que como o Elias está falando é buscar empresas que são referenciadas. Sempre, nós, exatamente. Nas AgriSeguros, estamos 26 anos de mercado. Olha a solidez da empresa, né? Isso, que proporciona mais de 70 colaboradores. A Porto Seguro, mais de 50, mais 76 anos. 76 anos. E isso dá uma confiança. Uma história que está com certeza. De pessoas que confiam nessa marca. E hoje, graças a Deus, a gente tem vários canais, né, que a gente pode utilizar. Hoje tem o Reclame Aí, né, que a gente pode olhar lá. Reclame Aqui, desculpa, que a gente pode utilizar. Tem a própria site mesmo da companhia, né? O melhor lugar que tem para você verificar se uma empresa ela é idônea ou não é a BAC, que é a regulamentora do consórcio. Exato. E também tem o Bacen, que ele tem muitas informações sobre as empresas de consórcio. A gente tem que seguir uma regra. A gente não cresce sem regra. A regra não foi criada pela Porto. Não, a gente tem uma regulamentora que cuida dessa parte do consórcio. E a regra é tanto para Porto quanto para as outras administradoras. E aonde que a pessoa vai identificar se a empresa realmente, se ela está cadastrada dentro da ABAC, se ela tem o certificado da ABAC para ela poder trabalhar. Isso é onde que ela vai poder identificar se é uma empresa realmente idônea ou não. Se ela vai poder confiar ou não. Entendi. Outro requisito bom também na hora de pesquisar um consórcio é descobrir. Hoje a Porto ela está em primeiro lugar no ranking, na parte de imóvel, a nível nacional, né? E entre automóvel, ela está entre as 10 primeiras administradoras de consórcio. Com certeza. Se a gente parar para pensar hoje, qual que é a parte principal da companhia? O que a gente preza hoje? Corretor de seguros. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, o cliente, quando ele nos procura, ele já tem essa confiança, né, do corretor. É o cara que deixa ele tranquilo, né? O cara que é o contato, já... né, com o humano, Exato, né? A gente conhece o cliente final. Exato. E o cliente confia em nós, a gente vai trazer o melhor custo-benefício sempre é igual quando você... ele. A gente faz esse estudo, né? Quando você apresenta o seguro.
É uma das coisas mais importantes. Você já está vendendo um seguro. A gente já vende algo para a pessoa estar resguardada se acontecer alguma coisa. Então, automaticamente, você já tem a confiança desse cliente. Bem, né? Se a gente parar para pensar, faz seguro de vida, né? Faz seguro de residência, enfim, de tudo. É a tranquilidade. Você está vendendo é pro cara. Em vez dele ligar no 0800, para que ele vai acionar? Exatamente. Então, a Porto ela é muito isso. Ela preza muito o atendimento com o corretor. É isso aqui, ó. A humanização. A humanização, exato. A Porto, a gente fala que a Porto é uma mãe, né? Porque Eu ela cuida de todos os detalhes. Eu também, não tem como. Ela cuida de todos os detalhes. Enchendo demais a bola da Porto. Não, mas não é. Mas vou fazer ao contrário agora. Certeza, então. Agora eu vou fazer ao contrário. Como que a Zag se porta com os clientes? É uma mãe. Se preocupar. A Zag é família. A Zag é família, né? Família. Nós somos família. Então, não tem... Olha aí, pessoas cuidando de pessoas. Porque a Porto mantém meu emprego, viu? O primeiro colaborador da Zag tá até hoje lá dentro, pra você ter uma ideia. O primeiro... Aí, ó. Isso aí... Primeiro não, os 4 primeiros. Mas isso aí mostra o quê? Mostra o quê para uma empresa? Confiança. O pessoal solidez. gosta. Qualidade. Exato. É isso. Mas vamos falar de consórcio. E financiamento. Financiamento, Financiamento. Até eu me expressando. Financiamento. Mas porque, geralmente, agora vamos falar de taxas. Vamos lá. Eu estou estudando, vamos supor, eu estou comprando um carro, ou também ou um imóvel, ou financiando, ou comprando alguma coisa. Sim. Quando se trata de consórcio, a gente tem uma taxa fixa, que é uma taxa de administração, correto? Isso. Exato. Se eu tiver errado, é o valor que a administradora cobra para poder administrar esse crédito. Administrar o grupo, a galera. Isso, tudo que está acontecendo. Uhum. E eu tenho, no outro lado, a parte financeira, aonde um banco pega dinheiro de pessoas querendo investir e ele aplica e ele empresta esse dinheiro para as pessoas. É assim que funciona, correto? Tá. No consórcio, a gente tem uma taxa de administração que gira em torno hoje a taxa final, 18? A gente tem de 15 até 18, de automóvel e imóvel, de 15 a 23. Tá, então, varia um pouquinho. Se for tratar de um imóvel, a gente está falando o quê? 200 meses? 200 meses. Se a gente dividir essa taxa, vai dar 1% ao ano. Vai dar 0,99 entre a menor taxa e 1,3 na maior taxa ao ano. A Mari quer me convencer. Vamos voltar agora pro financiamento. Eu quero. Vamos ver o que a Mara vai fazer agora. Exatamente. Não. No financiamento, se trata da melhor taxa, 1% ao mês. Exato. Aí você lembra da conversinha que a gente teve agorinha? Eu amortizo, eu te dou desconto. Essas entendeu? são as vantagens. Tem e várias a vantagens. E a parcela é uma das fixa. opções que eu... Mas na inflação que teve agora... No consórcio, a parcela é fixa por 12 meses. Depois mas quando ela tem a reajuste. atualização do crédito. Mas essa evolução do crédito, por que serve essa evolução do crédito? Hoje explicar para todo mundo entender. Porque ninguém entende essa parte da evolução. Por que meu crédito aumentou? Por que está aumentando a minha parcela? Poder de compra. Poder de compra. Quando você adquire a carta de crédito em si, você vai pagando mensalmente. Isso. Você vai pagando mensalmente ali. Hoje eu contratei com pretensão de comprar a casa X, certo? Vou pagando minha parcela ali mensalmente, saiu minha contemplação. Não tenho prazo para usar. Se eu quiser usar, eu uso. Caso contrário, posso aguardar o melhor momento também, que eu achar uma oportunidade boa de compra. Mas decidi usar ali, comprei. A pessoa que não comprou vai continuar pagando também. Lá na frente, quando ela for comprar o imóvel que ela estava comprando, o meu já valorizou. Se eu for vender para essa pessoa que estava no mesmo grupo que eu, ela precisa dessa valorização do crédito. Sim. Então, ele precisa acompanhar o mercado. Exato. Então, inclusive, hoje a Porto ela faz essa atualização de imóvel pelo IPCA e INCC, a média dos dois, para poder ter essa evolução. Então, é uma coisa mais competitiva. Tá? Vou puxar a sardinha pro seu lado também. Fora ela vai comprar consórcio. Ela vai comprar consórcio. Gente, eu acho tudo sensacional. Eu compro ela já tudo. tem. Na realidade, o que acontece? Quando o cliente contempla e ele não quer utilizar o crédito, isso fica rendendo. Claro, a e Porto hoje, aplica. basicamente, um dos maiores rendimentos... Vamos abrir uma aspas agora, peraí. Então, a gente está falando... Primeiramente, só para finalizar o assunto. O cliente, quando compra um consórcio, ele está comprando com um grupo de pessoas. Sim. Exatamente. Então, você, cliente, você tem que entender que o teu grupo tem que ter o mesmo poder. Se você contemplou no primeiro mês, que bom. Mas a pessoa que for a última a ser contemplada, ela tem que ter o mesmo poder de compra que a primeira pessoa contemplou. Precisamos lembrar exatamente disso. É isso. Uma outra no questão. Financiamento, não. Você fez uma negociação, individual. minha taxa agora. É você. Eu sozinho, Exatamente. o banco é 1%. Exato. Tá brincando. Mas é isso aí. Mas é isso. Só que a inflação, como agora na pandemia, tivemos uma alta inflação. Quem comprou uma casa antes, ou um carro, qualquer coisa, antes da inflação que teve, ganhou dinheiro, porque o dinheiro se valorizou. Muito dinheiro, exato. A gente costuma falar que é 100, na realidade hoje em dia R$100 vale 30, né? E é o que eu fiz também. Eu na inflação sabia que ia dar
Pandemia estoura, o mercado financeiro acontece isso. A inflação sabia que estava para vir, fiz uma compra de um imóvel. O imóvel se valorizou, só que minha negociação foi fixada. Exato. Mas o consórcio é muito interessante. Muito interessante. Por exemplo, como você está retratando agora. Se eu comprar um imóvel, na verdade, um consórcio, ele se torna um investimento. Sim. Se eu não pegar, ele rende uma taxa de quanto hoje? Se eu não pegar o consórcio, ele você é contemplado. Ele acompanha o mercado de inflação. Porque assim, a Porto ela tem um fundo de investimento. Quando você é contemplado, o crédito é seu. A gente não pode direcionar para uma outra pessoa. Então, automaticamente, a Porto investe nesse fundo dela. Nos últimos meses, o rendimento chegou já até 1%. Em abril. Isso aí mensal. Então, todo mês o seu crédito ele é atualizado por conta da aplicação. E aí tem mais... Tá rendendo muito mais que poupança, viu? Consórcio também, mas vamos lá. Vamos abrir mais uma aspas. Eu vou ser remunerado no meu consórcio pelo valor da carta contemplada, não por aquilo que eu paguei. Não, pelo valor que você está então, contemplado. Então, para quem quer investir, é uma meta. Pensa só, você colocar... 30... Porque você não vai render um dinheiro que nem é teu, você nem aportou. Pensa o Eliel, você contratou o consórcio, então, investiu 30%. Consórcio de novo. Investiu 30% lá para poder fazer a conta. Verdade, a gente deveria. Não, mas eu nem comecei a falar isso, né? O Luiz já pega a arma. Isso aí, isso aí. Você vai ver, você vai ver. Ela vai deixar pra trás, ela não vai levar embora. Quer faca? Na vida, tô me preparando aqui, aliás. Eu vou ficar em Sorriso, que ela não vai levar de volta pra Cuiabá, certeza. Não, tô brincando. Calmar os ânimos aí, gente. Calma, querem água, pessoal, tem água. E aqui a amizade é a lei do coração, aqui, é muito grande. Ele vai investir 30%. Ele tá investindo 30% para poder contemplar a carta. Ele vai ter 100% do crédito. Então ele investiu 30% e vai ter 100% rendendo. Olha o investimento. Sim. Diferença. Mas assim, ó, o que eu acho mais bacana disso aqui, ó, dessa conversa, é realmente entender o perfil do cliente. Sim. Se ele é um cara investidor, consórcio, gente. Se ele é um cara que, tipo assim, não consegue alterar 300, 400, 500 reais na parcela dele, ele é um cliente de financiamento. Ou o mercado oportuno. Ou o mercado como oportuno. aconteceu comigo. O mercado oportuno, sim, você tem que aproveitar. Exatamente. Então, para isso que servem os corretores. Exato. Nós fazemos essa análise, como eu fiz para mim mesmo, poderia ter feito para qualquer cliente que viesse me procurar. Por isso que a gente bate na tecla o tempo inteiro. O Eliel inteiro. está aqui também para isso. A intenção nos da companhia é para qualquer coisa que você for comprar, nos procure. Exato. Nossa solução é a Zag Seguro. Exato. O seu corretor de seguros pode ser o quê? Um agente financeiro para você. Né? Ele pode cuidar de todos os detalhes para você investir. Todos os detalhes, Nossa, maior negócio eu costumo falar proteger isso, você. desde o financiamento ao seguro, né? É isso aí. É um agente financeiro. Conte com a Zag Seguro. Zag Seguro, as pessoas cuidando de pessoas. Eu agora, recente, de um senhor do interior, contratou o consórcio 112.500, pagou a parcelinha dele de R$1.600. Ele foi ter a mas aí Porto. foi Deus, né? Olhou, falou assim, já, né? Não, tá já tive clientes. Vou falar o contrário. Na verdade, ele pagou nem a primeira parcela. Ele ia ofertar R$60 mil para contemplar a carta. E não precisou. Aí, entramos lá, deixei pronto o lance dele ofertado. Chegou o dia da assembleia, eu olhei assim, como é extraído da Loteria Federal, né? Tem um número certinho que vai ser contemplado. E eu olhei e falei assim, não acredito, seu Vilmar vai ser contemplado no sorteio. Ele tá ofertando 60 mil. Liguei pra ele, seu Vilmar, olha o resultado da assembleia. Ele, por quê? Eu falei, olha. Aí ele, por quê? Eu falei, você saiu no sorteio. E o dinheiro? Eu vou ter que pagar? Eu falei, não, sorteio, não tem nada pra pagar. Não precisa. E agora o que eu faço? Eu falei, investe os 60 mil. Sim. Ele investiu 60 mil, a parcela tá sendo paga pro investimento. Olha só. Ele tem 60 mil, muito bacana. tá comprando um carro, e comprou já o carro. o dinheiro dele foi pros financiamentos dos outros. Mário, ele comprou um T-Cross. É jogada. Quem se planeja sempre ganha. Eu também concordo. Até no financiamento. Não, sim. tudo Por exemplo, é planejamento. Eu sou empresário. Preciso levantar um capital de giro rápido. Uma taxa bem melhor que do mercado. Tem também. O que você faz? Você tem um imóvel, igual você estava falando. Eu pego ali o meu imóvel, até 40%, né? Você estava comentando? Depende. Se for imóvel residencial, até 60%, já. Agora, se for terreno, se for empresa, o que a gente não fazia antes, que a gente abriu o leque agora, eu consigo devolver até 40% do valor. E a pessoa levanta um capital de giro, porque, por exemplo, se eu aplicar numa empresa, geralmente qualquer empresa, normalmente é 8% que ele retorna de lucro. E dali a 2, 3 anos só, né? Pô, se eu pegar uma taxa de 4, que é um tradicional no mercado, é ruim. Agora, se eu pegar uma taxa de 1 para crédito rápido, bem melhor. Eu vou arrumar briga com a Mari. Mas eu tenho a taxa de 4 nessa parte também. aí é rápido. No consórcio também é possível fazer o isso. Capital Então, só que, como a gente fala de parte... Não, rápido, realmente, financiamento, sem dúvida. Tô precisando girar. E aí você vai recorrer no banco e vai um juro de 4. Os caras já aproveitam.
agora é minha vez. Senta aqui, vamos lá. Não, Aí vem não a é Mari. essa. Mas aí, ó, Mentira. olha só, daí a gente pode, sabe o que a gente pode fazer depois? Você vai colocar, você vai praticamente financiar seu próprio imóvel, certo? Correto. Aí a gente vem e faz uma carta de crédito pra você fugir dos juros do consórcio, porque você vai ter o desconto na hora que você quitar lá. Sim. Exato. É parceria aqui. Ah, entendi. Daí Você pode quitar o seu financiamento imobiliário com uma carta de Pode, crédito, com uma carta de crédito. sem problema nenhum. Aí Olha eu, que tenho, bacana. aí eu tenho uma dúvida. Que isso é uma opção muito grande para quase todos os brasileiros, que é a maioria no financiamento. Aham. Uhum. A gente ainda impera. É. 75%. Faz parte, Graças a faz Deus. parte. A gente tá crescendo também, a gente tá crescendo. Calma. Como que é possível fazer isso? Por exemplo, eu tenho uma casa financiada, um carro financiado, um avião, qualquer coisa financiada, e eu quero utilizar uma carta de crédito para melhorar esses juros, correto? Uhum. Eu vou ter que pagar o meu financiamento normalmente, mais a carta de crédito? Até a contemplação, Ou isso tem sim. uma contemplação mais Não, a gente imediata, consegue uma estruturar. negociação que se ele, possa por ser exemplo, feita? for contemplado no um imóvel, né? Vamos dar um exemplo de um imóvel. Se ele for contemplado, ele pega a carta aqui e quita aqui. A Porto, ela entra Mas como tem que tá contemplado. Não, tem que Tem estar que tá contemplada. A contemplado. Porto entra No como caso do interveniente de consórcio, caso. sim. a pessoa Tem que vai pagar as duas. É, quando não. até sair as duas A gente vai parcelas. entrar nesse ponto, porque assim, o que eu costumo Não dá pra falar financiar muito, essa parcela? Pra entrar? Financiar no consórcio? Tipo assim, eu preciso ser contemplado, tem X%, eu financio essa... Não dá. Sabe por quê? Porque a gente tá falando de um bem só. É. E são 2 CNPJs diferentes. Não Só dá se pra tivesse vincular Entendeu? os dois, como é. fosse capital de giro, tem que levantar A um Porto- imóvel, alguma Levanto coisa pra aqui, quito portar aqui. lá pra conseguir Isso. bater aqui. Tá, Aí e sim. assim, eu quero fazer um consórcio financiar. Qual que é a idade máxima para um consórcio? Essa pergunta é boa. Maravilhosa. Que financiamento? Agora eu vou apanhar. Pra imóvel. Para imóvel também. A gente não faz, na Financiamento- realidade, o financiamento direto para imóvel. Financiamento O que eu faço 2 agora. é o crédito com garantia imobiliária. Sim. Porém, para veículos, por exemplo, eu faço até 10 anos de uso. Na regra, né? A gente costuma falar que ele na base, na regra, é 10 anos. Porém, 11 anos, 12 anos, a gente acata também. O consórcio ele é limitado em 8 anos de uso. Aí a gente não consegue abrir. Isso aqui para automóvel. Se a gente for para linha de pesados, Sim. a gente consegue até 10... Pesados e vans, a gente consegue até 10 anos de uso. São os únicos. E tem Imóvel independente. O imóvel não tem idade. Imóvel é só no Novo, consórcio, usado, né? aí no depende. financiamento No não. consórcio, no financiamento é igual, tipo, tem uma idade. Eu tenho 65 anos hoje. Isso. Eu consigo fazer um consórcio? Consigo fazer um financiamento? Consegue, conosco Consórcio? consegue. Consórcio não? até 60... Eu vou falar 62. certinho a regra agora, porque é importante. Até 64 anos, 64. 12 meses e 29 dias, você consegue contratar um consórcio X horas. de imóvel e pesado. Ponto O pra de quem? auto... Ponto pra mim. Mari. O de automóvel, Eu consigo. a gente vai até 69 anos, 12 meses e 29 dias. Não. É que tem uma regra, por questão Sim. mesmo. Sim. O seguro, o consórcio, ele tem um seguro prestamista. No financiamento também. Seguro de eu vida. ia falar E justo tem sobre seguro isso. prestamista, seguro de É, vida. na realidade é um seguro da pessoa, operação. da isso. operação. Da operação. E ele casa também para venda de seguro resgatável. Quando você quer vender um seguro resgatável. Porque a gente tem um crivo de idade. Essa idade, acima de 50, já é difícil você comercializar um seguro de vida. Sim. Você É consegue. caro, né? É muito caro. Então a pessoa consegue contratar um consórcio, porque ele tem um seguro prestamista já, que vai ter a garantia que E ele dá vai o bem, receber. né? Coloca o bem. É, só Não, que ele ele é vai limitado, pagando né, na mensalmente. Ele não vai pagar a realidade, parcela do seguro de vida dele. Ele pode pagar a mesma parcela. O seguro de vida ficou R$1.000 por mês. Esses mesmos R$1.000 ele pode disponibilizar para uma carta de crédito. O nosso único impasse, na Que ele realidade, vai quitar, quando é ele essa questão chegar a do falecer, prestamista. quita e os herdeiros recebem. Como se Mas- fosse um seguro de vida resgatável. Mas na Porto não tem a possibilidade de Ele não precisa estar tirar esse quitado. seguro prestamista? É porque porque em daí vai algumas sobrar o outras bem. É isso que eu tô te falando. dá a possibilidade. Você compra com seguro ou sem. O nosso seguro prestamista não é obrigatório. Não Nunca é. foi. O que assim, o que ele pode fazer é ajudar, às vezes, na aprovação. Sim. Até porque, querendo ou não, é uma garantia, né, para a companhia que ela vai receber. Mas nunca foi obrigatório. O cliente ele pode tanto inserir como tirar também. Isso dá uma diferença de valor, claro. Então, na mesmo parcela. tirando esse prestamista, não faz acima de 64. Não. Não, no meu caso faz. No meu caso, não faz. A gente No não meu, consegue. Só barra por conta do prestamista. Aham. É porque o consórcio ele precisa. Porque assim, ó, todo mundo fala assim, eu vou pagar um seguro prestamista, mas pensa assim, estamos aqui nós 4, contratamos o consórcio, comecei a pagar, porventura, cheguei a falecer, saí do grupo. Quem vai suprir a minha necessidade? Por isso que tem o seguro. É Para que gente lá no- vocês continuem tendo a mesma
rentabilidade mensalmente, as contemplações ocorram. E se você for colocar na ponta da caneta, a diferença é pouca também, com e sem o prestamista, né? A diferença é muito pequena. Não, não é pequena não. No consórcio, eu digo. No consórcio. No financiamento não. O financiamento é em cima do valor do bem. Que daí é maior, né? Aumenta um pouquinho. Mas assim, o que a gente viu de diferença foi muito na pandemia. Muitos clientes nos procuraram. Tinha essa visão de que não precisava incluir, e aí o que aconteceu? O pai faleceu, a dívida ficou. Pai, filho, irmão, irmã. Então, é muito importante a gente falar isso, né? Teve muita procura, né? E, assim, muito pouco... que contrata, né? Realmente acionaram a gente. No consórcio, a gente consegue fazer sem seguro se a pessoa contratar no CNPJ. Aí não tem o seguro, porque a gente identifica que a empresa, ela prossegue, né? Passa para o sucessor. Então, é sem seguro. Então, qualquer carta contratada no CNPJ não tem seguro. Por isso que é um pouco até mais barato. Dá uma diferencinha no valor da parcela, mas é muito pequena o valor. O consórcio no PJ também ele sai mais em conta do que no CPF, se você for fazer o consórcio. É por causa do seguro. Né? É o seguro prestamista. A diferença um tem, só pessoa física tem, pessoa jurídica já não tem. A gente também não faz prestamista para PJ. Até porque ele tem sucessor, vida, né? Exato. Hoje, qual a burocracia? Tipo, contemplei o consórcio. Ou quero fazer um financiamento. Qual a burocracia? Eu vou deixar pelo financiamento. Não, porque o meu é muito longo. Exato. Mentira. Eu vou deixar ela falar, porque o meu é muito longo, assim, você vai ver. Vamos lá. Qual que é o processo hoje de fazer uma simulação até a parte de contratação mesmo de um financiamento? Pode demorar 2 horas. Todo o processo. Ou seja, para subir hoje o contrato, fazer uma simulação você vai levar 1 minuto, nem isso. Para subir o contrato, você vai levar 2. Vai para análise, a minha análise ela é 20 minutinhos, às vezes nem chega a isso, porque eu tenho um robozinho que ele faz a pré-análise ali, ou ele já dá recusa automática ou aprovação automática. Exatamente. Ele pega, na realidade, assim, várias bases, né? Se tiver tudo batendo, ok, eu aprovo, né? Se tiver tudo certinho ali. Agora, assim, se for para um analista, é no máximo 20 minutos, tá? Que vai demorar. Aprovou. O Jean me encaminha lá o documento do veículo, a gente faz a vistoria, se for cliente Porto não precisa fazer vistoria. Fez a vistoria, encaminhou o contrato, o cliente assinou, 1 hora, 2 horas depois o dinheiro está na conta dele. Ou seja, é super rápido. Rápido, prático, veículo alienado, ele já sai da... Ele pode fazer todo esse processo ali dentro da garagem. Do imóvel... Dentro da concessionária. Parte um pouco mais da questão do cartório, algumas coisas assim. Então, na realidade, eu não faço, né, o financiamento direto. Eu faço só o crédito com garantia imobiliária. Por que a demora? Hoje, esse processo lá em São Paulo leva em torno de 10 a 15 dias. Por quê? Porque lá é tudo rápido, né? Tudo automatizado, então é muito mais tranquilo. Aqui não, aqui a gente depende... 15 dias, isso é rápido, ela falou. Não, mas porque quando se trata de imóvel, né? Imóvel geralmente demora mais. Mas assim, aqui é média de até 3 meses. Pode ser que demore um pouquinho mais. A gente fala de 45 a 60 dias. Esse é o prazo que a gente dá. Mas é mais parte de cartório muito também. Aí mais. Não somos nós. Não somos nós. Exatamente. Até porque, por exemplo, eu vou te pedir uma certidão do imóvel. Para você ir lá no cartório e solicitar essa certidão, é 15, 20 dias. Então, não somos nós e nem o cliente. É a burocracia mesmo do sistema, na realidade, de uma forma geral. Entendeu? Mas, assim, questão de 2, 3 horas, o cliente sai, ou com o veículo, ele dá concessionário, ou ele sai com crédito no bolso. Porque a gente tem o crédito com garantia de veículo, né? Sim. Que é muito prático também. Vai lá, eu vou deixar você falar agora. Tava aqui calculando seu tempo. Estava calculando seu tempo. Eu sou muito prática, eu falo rapidão. Não, mas na verdade, sim, o consórcio é diferente, o crivo de análise, porque a gente está falando de financiamento, que o bem vai ser ali alienado, for o carro, na hora, já faz o link com o Detran. Quando a gente fala de consórcio, é um pouquinho diferente. Contratou, já é feita uma pré-análise. Se o cliente tiver algum impedimento, a Porto ela já vê isso, até mesmo por questão de saúde financeira dos grupos. Por isso que a gente tem uma saúde financeira muito boa. Aí identificou ali um crivo, não temos proposta disponível para esse cliente. Se não tiver nenhum problema, já vai conseguir fazer a reserva e contratação do crédito para poder ir pagando. Contemplou? Luiz, qual que é agora o processo de contemplação? Que todo mundo tem medo disso. Gente, não tenha medo. É um processo simples. Como que funciona? A Porto ela faz isso online. Você não vai precisar mandar nenhum documento, nada. Só com o número do seu CPF ou CNPJ, a Porto já vai fazer essa análise. Que ela vai usar o mesmo padrão do financiamento. Já buscou ali as informações. Vai liberar o crédito. É o link. Nós somos, na realidade, do mesmo. A Porto hoje, ela não pede nem comprovação de renda. Então, um cliente consegue contratar até 2 milhões em crédito sem precisar comprovar renda.
Mas não é bem assim. Não precisa comprovar a Precisa renda. comprovar. Não preciso de olerite, não preciso de prolabore. Precisa ou não precisa? Não precisa. Não, ele tá falando de papel, papel, documento. apresentar alguma coisa. Não Porém, precisa. nós temos bases. A gente então, faz assim, só pela base. Não é que, tipo assim, o cara nunca trabalhou na vida, vai lá, vai fazer Não. um consórcio ou vai pegar um carro. libera. Não é isso, não Você já libera. sabe qual que é Eu tenho o uma crédito que ele base, tem lá. exatamente. Isso. Através dessa base eu consigo saber se o cara tá falando a verdade ou não, né? Então a gente consegue Pelas fazer informações, essa consulta. internas. Já Isso. tá Aham. com Sim, vocês, mas- a base. A gente Exato. não precisa do papel, que é o que É. o pessoal tem muito medo. De Super encaminhar, tranquilo. né? E O eu processo... fazendo... desculpa, pode falar. o processo é todo online. Hoje é através de esteira digital, manda documentação. Inclusive, a gente fez o pagamento do carro da Dani, do RE, a gente fez o processo em 3 dias, foi muito rápido. Que bom. Bem tranquilo. Bacana. Foi fora da curva. A Geralmente Dani é o padrão. funcionária, tá, gente? Só pra deixar muito claro, tá? Geralmente não, mas a gente É pega brincadeira. todo o processo. Geralmente dá em torno de 7 dias. Porque assim, manda o documento do veículo, a Porto manda a ordem de compra, né, a ordem de faturamento, a emissão de nota ou assinatura do recibo, manda para a Porto manda o contrato de alienação, o cliente assina, paga a pessoa que está vendendo ou a garagem. Ou a concessionária. É muito rápido. digital hoje em dia, O processo está todo. O de imóvel, até isso a Porto mudou. Hoje a Porto contratou um cartório digital. A gente consegue fazer também o processo de assinatura online também. Tá muito prático. A Porto está se inovando nesse mercado de tecnologia para poder facilitar tanto para os nossos clientes. E a ZAG, lógico, está ali para intermediar, ajudar vocês, qualquer dúvida, estamos sempre disponíveis. Exatamente. eu Deixando os tenho meninos uma- aqui especialistas. Eu tenho uma dúvida. Ó, eu contratei o consórcio Porto, eu contratei uma carta de 60 mil reais. Eu comprei um carro, ou ele custa 55 mil reais. Eu posso utilizar esse restante desse crédito para pagar taxas do documento do carro? Eu posso usar para fazer o seguro do automóvel? E a Porto dá essa liberdade? Você consegue utilizar até 10% do crédito para poder pagar despachante, a Porto também libera, documentação e seguro. Até, por exemplo, se você estiver comprando um carro zero e você quiser colocar acessórios e estiver sobrando o recurso do crédito, você consegue colocar. Como que funciona isso? É através de reembolso. Você vai ter que aportar o dinheiro, pagar e solicitar. Até mesmo se o seguro você fizer parcelado, a Porto ela paga integral para você. Exato. No financiamento também pode, tá? A gente paga, a gente consegue... Só pra deixar bem claro aqui, né? Exatamente. A gente consegue pagar, na realidade, até 10% a mais do valor do veículo. Então, a gente consegue acatar. Para qualquer tipo de burocracia. Não Como tem. se fosse o seguro É empatado aqui ainda, tá? de excessos, né? Tiver algum custo a mais, já Exatamente. custa. Até 10% do valor da tabela FIP eu consigo pagar. Até Só custo que assim, de varia cartório, bastante, né? Porque assim, tem caminhonetes, por exemplo, que valem muito mais, né? Ultrapassam esse valor. Então a gente acompanha o valor de mercado. Uhum. Um detalhe que hoje tem no consórcio da Porto, há um tempo atrás, tinham cartas padrões. Hoje em dia, a Porto trabalha só com carta com, digamos assim, 20% de redução. Sim. Vocês têm em mente em voltar também, ter algumas parcela cartas cheia. com parcela cheia? Ah, sim. A Porto está estudando a viabilidade, porque assim, anteriormente, muitos clientes pediam, né? Ah, não tem redução, não tem redução. E a Porto era uma das únicas administradoras que não tinha redutor. Tinha, né? Aí a Porto falou, não, vamos lá, vamos favorecer também para os nossos clientes. Colocou redutor, agora o pessoal tá pedindo sem redutor. Tá um pouquinho difícil. Não, mas, perfil, não, né? mas pelo menos É manter uma perfil de pequena cliente, né? margem, Mas né, ela pra- quer, pros a dois gente tá perfis, com entendeu? um estudo para agora, para o próximo semestre, começar agora em julho. Pode ser que mais pro final do ano vai ficar meio que opcional para o cliente, se ele quer com redutor ou se ele quer parcela cheia. Bem interessante. Mas vamos abrir uma aspa aqui só porque é o seguinte. Você que não entende como é que funciona. Ah, Você tem que explicar. Então, o que é o redutor? Isso é uma vantagem É um pros facilitador. clientes, um facilitador. Facilitador, isso. Então explica, vai. vamos pensar Vamos assim, lá. ó. Contratei um crédito de 100 mil, para ficar mais fácil aí. A minha parcela seria R$1.000. Então, se eu tenho um redutor de 20%, ao invés de eu pagar 1.000, eu estou pagando R$800 mensal. Esses R$200 que eu estou deixando de pagar, gente, não é desconto, é redutor. Então, ó, lá na frente ele vai voltar. Após a Aí contemplação. ele faz, você quando faz o for cálculo, contemplar. tipo, contemplei na Vamos pegar parcela 10 50. parcelas? Vamos pegar 10 parcelas para 10, ficar mais números fácil, mais... 10%. Então, pagamos R$8.000. Ao invés de pagar 10, eu paguei 8. Então, eu tô com saldo devedorzinho lá de R$2.000. Mas ele tem a opção também de só ficar Isso. com... Ah, eu quero só isso Se agora. a gente está pagando com redução de 20, automaticamente a gente está pagando por 80% do crédito. Então, eu posso optar quando eu sair minha contemplação. Isso eu coloco bastante quando o cliente sai num sorteio. Por quê? Se ele saiu no sorteio, ele estava capitalizando dinheiro para poder ofertar a lança. Então, ele vai ter um recurso guardado.
para poder complementar. Então, o ideal é ele pegar 80% do crédito, fica com a parcela que ele já está acostumado a pagar e complementa com do próprio bolso para comprar o carro. Ou então, às vezes, ele consegue comprar um carro. Ou evoluir o carro, pega um Isso. carro melhor. Exato. Aí fica a critério dele. Eu costumo falar assim, eu acho que o melhor momento para o cliente fazer o consórcio é quando ele acaba de comprar o outro veículo. Olha aí, você tem todo esse tempo aí para poder se programar para troca. Se você é um cliente, por exemplo, que troca a cada 2 anos, a cada 3 anos, olha que bacana. É uma programação. Na verdade, sim. É a cultura brasileira, infelizmente, não somos tem. assim. Exato. A gente mais gostou de coisa agora, quero comprar agora. É. O financiamento. Daí a Mari fica feliz. Muito, aliás. Aí tem a opção de uma pessoa que se planeja, uma pessoa que quer economizar dinheiro, quer Exato. dar um Mas, passo assim, na ó, vida. É muito engraçado, Também. Jean, porque tudo é planejamento, se a gente parar pra Com pensar, certeza. né? Aquele dinheirinho ali que você paga todo mês é um planejamento, né? Você tirou, né, de algum lugar pra poder pagar ali. Eu tenho cliente que, assim, ó, eu sento com ele e às vezes eu puxo sardinha também pro consórcio, porque eu acho que os produtos são maravilhosos. E aí eu sento com ele, mas não tem Cristo que faça ele entender que consórcio é bom. Eu falo, não, eu acho sensacional isso, mas ao mesmo tempo eu vejo ruim. vantagens também, e é ruim, entendeu? Produtos tem todos. É igual quando eu pego... Você não estaria a gente vendendo pega- Eu não também. estaria vendendo. A gente pega assim... perfis, é o que eu costumo... A gente passa por isso. Vivência no mercado. Sim. Faz a gente Você se passar por bate isso. um dia inteiro. no carro. Não, Exato. é porque às vezes eu pego um cliente que eu vejo que ele não é o perfil do consórcio. Aí eu falo pra ele, amigo, você tem que ir pro financiamento. Tem que ir Na pro hora eu já falo, Mari, financiamento. chama agora. É, a gente é assim. Porque não tem como. Por mais que eu explique pra ele, que eu mostre pra ele todas as possibilidades que ele tem com o consórcio, a facilidade, a Mas taxa aí, de... se a gente parar pra pensar, são clientes assim, que realmente tem Ele um grau de precisa, instrução é. maior. Porque daí o cara fala assim, não, mas aí vai aumentar R$300, eu não quero que aumenta. É que Você é o entendeu? Eu tenho perfil. só essa parcela aqui. Ou, por exemplo, não, vai que eu recebo uma grana aí aleatória, eu vou lá e amortizo. Entendeu? É perfil. Então, é perfil, exatamente. E aí, nessa questão do redutor aí, não sei se você já terminou ou não, mas eu vou puxar a sardinha também pro meu agora de novo. Eu não tenho redutor, mas eu consigo financiar aí pro cliente que tem seguro, né, na Porto Seguro, ou cartão de crédito até 100%, coisa que a grande maioria dos bancos não estão fazendo. Né? Para esse cliente que tem relacionamento, eu consigo fazer até 100% financiado. Detalhe muito Legal. importante. A vou parte falar do também, redutor, eu acho que no consórcio não ganha em desconto, mas ganha não na inflação do Exato. dinheiro, por exemplo. Exato. Porque se eu já for contemplado. É. Mas é uma ótima oportunidade para o Sim. produtor que está Às querendo vezes o produtor, adquirir. até mesmo o produtor quer fazer um capital, ele tem um capital X lá, ele precisa dobrar esse capital, e ele tem a fazenda Tem dele. a própria terra. Né? E tem várias matrículas, ele não precisa dar todas as matrículas, ele vai pegar as matrículas que ele tem lá, que vai chegar no valor determinado que ele precisa, e coloca. A de maior valor, né? É. Pode pagar. de Aham, maior não valor, não verdade. implica em nada. Pra- E ele pode até, usar esse por exemplo, eu valor. preciso me estruturar para eu comprar Aham. colocar um armazém. Bota Não, a terra em garantia. O armazém ele pode construir CGI, com consórcio. Da Porto. A taxa Você de viu, né? 1% ao ano? É até menor. Olha aí, você tá vendo, né? Você tá vendo? Não tem Brincadeira. jeito. Não tem jeito, ela tem que A gente tem que caminhar sempre junto. Exato. Não tem como. Não, mas não falo por isso na questão da porrada, não. Eu falo porque assim, a gente vai tentar achar a melhor solução. solução. Por isso que a gente é tem a nossa todas finalidade as também. soluções para o cliente, se a gente parar para pensar. Ó, a gente estava olhando aqui as perguntinhas. Cara, eu, por exemplo, eu tenho um produto, é óbvio que é um valor um pouco menor, né? A gente tá falando de fazenda. Mas, por exemplo, eu tenho um produto que se o cara tiver precisando levantar uma grana, ele não quiser ir lá no banco, porque o banco é burocrático, ele precisa explicar por que ele vai utilizar o crédito, ele pode pegar o carro dele, né? Se ele for cliente da companhia, É o REF, segurado, e ele pode alienar. A gente aliena, acredita o dinheiro na conta dele, ele pode utilizar aqui. Para quê, né? Para uma viagem, ele pode utilizar para pagar aquelas continhas do final do ano, até na empresa dele. Gente, tem uma série infinitas aqui. Eu vi viagem internacional, estudo, para tudo, entendeu? É uma coisa muito mais puxada, muito mais alta, né? Valores maiores. A gente pode utilizar o CGI. Ele pega uma taxa bem menor, entendeu? Então, assim, a gente tem tudo. Então, né? vale, então explica o CGI. CGI, o que é às o vezes CGI? as pessoas não conhecem né? em casa. É a mesma coisa do que eu acabei de explicar aqui do REF, que é o crédito com garantia de veículo. A única diferença é que a gente vai alienar o imóvel, ao invés do carro, né? Que é o que a gente utiliza. E assim, no CGI, a gente tem até 36, né? Prazo aí até 360 meses, né? Que o cliente pode pagar, assim, taxinha menor. Ou seja, se ele tiver um imóvel, é o que eu falei que aconteceu lá na pandemia, né? Ele tem um imóvel ali que vale 1 milhão. Aí, de repente, surgiu a oportunidade ou a filha dele foi para fora. Ele precisa comprar um apartamento de 200 mil para ela, porque ela foi estudar lá em São Paulo. Surgiu a oportunidade. Pô, eu não quero fazer o financiamento. O que eu faço? Alieno o meu, que é de 500 mil, e independente se tiver dívida, tá? A dívida ela só não pode estar 50% do valor que o cara tá pegando. Então, assim, ele vai lá, aliena aquele bem, pega o dinheiro, compra o apartamento à vista.
E fazer a negociação à vista. Faz a negociação à vista, que ele ainda pode barganhar, né? Desconto, entendeu? Então, assim, é muito interessante, né? Fora que dá para fazer milhões de outras coisas, né? Não dinheiro só faz dinheiro, comprar o né? bem. Exatamente, dinheiro faz dinheiro. Quem se planeja É diferente. Pessoal, considerações finais, vocês têm alguma pontuação que faltou a gente conversar aqui? Não. Tanto você também. Olha, eu acho que Não, pontuações não, eu só queria dar um recadinho para você que é cliente segurado alto, Porto ou Azul, tem seguro lá na ZAG, tem, né, o seu seguro. Na ZAG Seguro. É, exatamente, o seu corretor é a ZAG. Precisou levantar uma grana, a gente tem crédito com garantia imobiliária, tá? E um detalhe muito importante, a gente não está com esse crédito pré-aprovado para você. Esse crédito está aprovado. Tá? É cliente segurado da Porto, Alto ou Azul, está aprovado. Pode chamar aqui o Jean, pode chamar toda a equipe lá, tá? Que eles fazem toda essa intermediação aí para você. E no financiamento a gente tem o crédito pré-aprovado também para o cliente, se ele tiver um cartão da Porto, né? Ou também se for cliente com relacionamento. Por que a gente fala pré? A gente fala pré porque assim, precisa entender ali naquele momento qual que é a saúde financeira do cara. Exatamente. Então assim, precisou, pessoal, né? Chama o pessoal aqui da ZAG, que, querendo ou não, a gente está aqui também nos bastidores, né? Eu já fiz o meu merchan, né? Exatamente. Que isso, hein? Que isso, hein? Joga o seu agora. Eu vou deixar o meu de surpresa. Quer contratar o consórcio? Quer escolher? Quer que a ZAG faça a melhor consultoria para você? Qual vai ser o melhor grupo? Qual vai ser a melhor taxa? Qual que está contemplando mais? Eles têm todo o sistema da Porto e ele consegue ver, analisar e instruir vocês para isso. Exatamente. E fechando lá, tem certeza que rola brinde, não rola? Com certeza. A gente vai deixar aqui vários brindes, pessoal. Vamos fazer um bem bolado aqui agora? O André nem tá aqui, ele nem vai aprovar, mas eu adoro falar isso aqui, porque quando depois, você fala, né, assim, a gente tem que cumprir, entendeu? Não né? tem como, Fechou, ganhou? Os 2 primeiros, os 3 primeiros? O que você acha, Jean? Os 3 primeiros clientes que depois de assistir isso daqui, fizer um seguro ou um crédito, que é aquela campanha nossa que a gente tá fazendo, ele tem que fazer um seguro, ele tem que fazer um financiamento ou um crédito com garantia independente e uma carta de consórcio. Ganha o quê? O que você tem de brinde aí? Vamos deixar esse? Ali, ó. Vamos mostrar, então. Vamos lá. Pega aí, Jean. Esse bem bolado, a squeeze. A gente tem a canequinha de café. E uma canequinha. Térmica. A gente tem coisa até melhorzinha, gente. Mas é o que tem aqui no momento e a gente vai dar. Fechou? Fechou. Aqui, ó, pessoal. Um squeeze, uma caneca. E a ZAG vai te dar um final de semana numa live, mano. Ah, não. Que isso? Eu vou fechar o meu agora. Eu também, agora. Brincadeira. Vamos lá, Luiz. Ah lá, ó. É sobre isso. Elias já Fala quer com carregar. nós. Fala com a ZAG é diferenciado. Exatamente. Top. Mas é isso aí, pessoal. Então, você que está buscando uma solução, tanto para um financiamento, ou comprar um imóvel, ou se capitalizar, converse com o Elielso ou com o Jean Augusto lá na ZAG Seguros, que a gente estrutura uma proposta personalizada para você, no melhor custo-benefício, especialmente para você. Exatamente. É isso aí, pessoal. Estamos lá para atender vocês, né? Eu e o Jean. É só nos chamar no WhatsApp lá. Qualquer pergunta da equipe, tá? E a gente tá lá para atender você, tá ok? Exatamente. Precisou, conte com a ZAG Seguros. ZAG Seguros. Pessoas cuidando de pessoas, sempre. Exatamente.